Pergunta 80. O que o 10º mandamento exige? O 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa própria condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Referências bíblicas. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 1 Timóteo 6, 6-10. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. 1 Coríntios 13, 4-6. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Pergunta 81. O que o 10º mandamento proíbe? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa própria condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade de nosso próximo e toda tendência e afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Referências bíblicas. 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Colossenses 3, 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. 1 Timóteo 6, 6-10. Grande fonte de lucro
é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pergunta 82. Alguém será capaz de guardar perfeitamente os 10 mandamentos? Nenhum homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ao contrário, diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. Referências bíblicas: Romanos 3, 9 e 10. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Romanos 3,19. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Tiago 3:2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Pergunta 83. Todas as transgressões da lei são igualmente odiosas? Alguns pecados em si mesmos e em razão de diversos agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Referências bíblicas: Salmo 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Mateus 11, 24. Menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Lucas 12, 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Hebreus 2, 2 e 3. Se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pergunta 84. O que cada pecado merece? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Referências bíblicas. Gálatas 3:10. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as obras escritas no livro da lei para praticá-las. Tiago 2:10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Mateus 25:41. O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pergunta 85. O que Deus exige de nós para que possamos escapar de sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Para escaparmos da ira e maldição de Deus, em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Referências bíblicas. Atos 20:21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:10. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pergunta 86. O que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Referências bíblicas.
Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Hebreus 10:39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. João 1:12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pergunta 87. O que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Referências bíblicas. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Lucas 1:77-79. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jeremias 31:18-19. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído,
bati no peito